Oi, pessoal, tudo bem? Então, tá aqui uma aula sobre lei de Coulomb para a gente dar continuidade aos nossos estudos da eletrostática. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns experimentos que foram importantes para a gente começar a conseguir quantificar a força elétrica existente entre cargas, entre corpos carregados também. E, obviamente, a gente vai falar um pouquinho do Coulomb, que foi ele que conseguiu trazer essa equação aí para a gente começar a não só analisar qualitativamente os problemas, que nem a gente fazia nos processos de eletrização, e a gente então vai conhecer a fórmula da lei de Coulomb, certo? Vamos lá, então. Bom, então, a lei de Coulomb, ela vai ser aquela que vai descrever o valor da força, vai achar um número para a força que existe entre corpos carregados. Aí isso aqui é um print de uma simulação que eu gosto muito, é uma simulação lá do FET Simulações, e ela mostra o seguinte, ó, que quando nós temos dois corpos carregados, no caso o Q1 aqui está com uma carga de menos 4 microcoulombs, e o Q2 está com uma carga de 8 microcoulombs, eles começam a sentir uma força de atração entre eles. Isso a gente já sabe, porque como eles têm cargas de sinais opostos, né, um é negativo, o outro é positivo, a gente já sabia que existiria uma força de atração entre eles. E notem que apesar dessa carga aqui ser menor do que essa, é menos 4 e aqui 8, né, o módulo delas é diferente, a força que cada um sente é igual, em função da lei de ação e reação lá do Newton, tá? Então, a força que a carga um faz na 2 é igual à força que a carga 2 faz na 1, certo? E o que que o Coulomb se deu conta? Que se a gente for mudando esses valores de carga e a distância que esses corpos carregados se encontram um do outro, a gente vai alterando o valor dessa força de interação, tá? Aquela perguntinha ali do quão forte é a força elétrica, ela tem a ver para a gente fazer, a gente vai responder lá no finalzinho para a gente fazer uma comparação com outro tipo de força, outro tipo de interação que a gente está muito acostumado, que é a força gravitacional, tá? Então, vamos adiante aqui. Então, um dos primeiros experimentos que a gente tem que foram importantes aí na história da física foi o experimento da gota de Millikan, tá? Que inclusive rendeu o prêmio Nobel aí para ele. E o que que ele fez nesse experimento? Então, o experimento ele está ilustrado nessa imagem aqui embaixo, tá? Isso aqui é como se fosse aqueles sprays de perfume, sabe? Mas ao invés de ter perfume, tinha óleo aqui dentro. E ele conseguia sprayar e criar gotículas de óleo bem pequenininhas que ficavam pairando aqui nessa câmara, tá? O detalhe é que quando a gente espreia essa gotícula e a gente faz ela ir se arrastando aqui por esse cano, ela também vai ficar eletrizada, eletrização por atrito, lembra? E aí, em função dela ficar eletrizada, ela vai interagir com essas placas aqui que são carregadas. A gente ainda não teve a nossa aula sobre campo elétrico, isso é algo que ainda vai vir, mas a gente pode imaginar que eu tenho essas placas aqui positivamente carregadas e essas de baixo negativamente carregadas, certo? E aí, o que que a gente faz? Fica essas gotículas de óleo, eventualmente elas entram nessa região entre essas placas, e através de um microscópio, porque realmente essas gotinhas são muito pequenas, através de um microscópio a gente consegue acompanhar o movimento dessa gotinha que está aqui. E aí a gente consegue ir alterando a direção desse campo elétrico que a gente fala, pode trocar essa placa aqui para negativa, essa aqui para positiva e vice-versa. E qual é o objetivo com esse experimento? É que a gente consiga ver essa gotinha fazendo um movimento com velocidade constante. É que a gente consiga deixar essa gotinha em inércia. Por que que isso é interessante, né? Porque se essa gota está em inércia, é sinal de que a gente está com o valor de todas as forças que estão atuando em cima dela se anulando. Que forças seriam essas que ela está sentindo? A gente tem a força gravitacional, a gente tem a força de empuxo, porque ela é uma gotinha de óleo no meio do ar. A gente meio que desconsidera o empuxo no ar, mas por causa de uma gotinha de óleo muito pequena, vai ser muito relevante. E a gente também vai ter a força de atrito, que existe de arrasto ali com esse ar, e também a força elétrica. E aí, quando a gente equilibra todas essas forças, a gente consegue deduzir qual que tem que ser o valor da carga daquela gotinha. E como a gente consegue estimar ali, a gente já tem o conhecimento da massa do elétron, consegue estimar a massa da gotinha, a gente também consegue determinar, então o Millikan conseguiu determinar o valor da carga elétrica de um elétron, tá? Então esse aí foi o experimento que ele acabou propondo para poder fazer essas medidas.
E depois dele veio o Coulomb. Então, o Coulomb, na verdade, porque ele é francês, né? Mas a gente acaba chamando ele de Coulomb. O Coulomb foi a pessoa responsável aí por trazer uma equação para a gente descrever a nossa força elétrica. Então, até o momento, até antes do Coulomb, a gente tinha muitas descrições qualitativas, a gente já sabia que corpos carregados podiam se atrair ou se repelir, a gente já observava isso. A gente sabia que se a gente fizesse uma eletrização por atrito muito intensa, a gente conseguia ver essa força de maneira mais intensa, né? O equivalente àquele experimento de esfregar o balão no cabelo. Se eu esfrego um pouquinho, eu consigo levantar alguns pedacinhos de papel. Agora, se eu esfregar muito, se eu atritar bastante, eu consigo levantar mais papeizinhos. Então, a gente sabia que existia uma relação aí entre quantidade de cargas e força, mas a gente ainda não tinha como medir isso. Então, foi o Coulomb que trouxe essa capacidade de medida. E aí ele criou um experimento, que é a balança de torção de Coulomb, para conseguir explicar como é que, para conseguir quantificar, né, medir o valor dessa força. E daí a balança de torção, ela funciona assim, ó. A gente tem aqui duas esferinhas que vão ser carregadas. Essa vai ficar presa numa haste e essa outra ela está livre para girar. Então tem uma espécie de mola aqui dentro, uma mola de torção, tipo daqueles brinquedos de corda, sabe? Desce uma esfera carregada, ela encosta naquelas duas. E o que a gente estudou por eletrização por contato é que quando a gente está encostando materiais condutores, eles vão acabar, no final, ficando com cargas de mesmo sinal. E a gente viu também que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, essas esferinhas vão acabar se repelindo, uma vai estar sentindo a presença de cargas da outra e elas vão se afastar. E aí o Coulomb conseguia, ele sabia qual era a força necessária para gerar a torção dessa mola, conseguia medir aqui a distância que essa esfera se afastava da outra, e ele conseguiu chegar aí em valores, né, quantificar essa força. Sempre foi um desejo na física da gente ter teorias que fossem mais ou menos parecidas, ou, na verdade, o desejo real é que essas teorias fossem unificadas, tá? Então, quando o Coulomb propõe a lei de Coulomb, propõe uma expressão numérica para essa força elétrica, ela acaba ficando com a mesma cara da força gravitacional. E isso aí foi um trunfo para a física, porque a gente foi tendo aquela, pelo menos aquela sensação de estar se aproximando de uma teoria unificada, ou de tentar enxergar a natureza funcionando meio que sempre do mesmo jeito, assim, tá? Então, como é que fica essa expressão da lei de Coulomb? Vamos escrever ela aqui agora. Então, essa equação ela diz o seguinte, que a força elétrica ela é proporcional, né, igual ao produto das cargas que estão interagindo, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado que existe entre essas cargas. E para a gente transformar essas proporções em igualdades, a gente sempre bota constantes. Então, o K aqui é uma constante eletrostática que a gente chama, vai ter um valor que é bem alto, que é 9 vezes 10 a 9, isso no vácuo, tá? E aqui em cima a gente tem isso escrito de uma outra maneira, essa expressão escrita de uma outra maneira, dizendo que a força elétrica é proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação das cargas. Em outras palavras, eu posso dizer que quanto mais cargas eu tiver, maior vai ser a força. Então, a gente pode fazer esse esqueminha assim, né? A minha força elétrica vai ser maior quando a minha carga for maior. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior for a distância, menos força eu vou sentir. E não vai ser só uma relação direta, vai ser esse valor dessa distância ao quadrado, tá? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente perde a intensidade de sinal quando a gente se afasta da fonte que está gerando esse sinal. É só a gente pensar quando a gente se afasta da nossa antena de Wi-Fi, tá? Ou quando a gente está longe aí de uma torre de 4G. Quanto mais distante a gente fica, mais fraco é o sinal, certo? Então, a gente pode pensar nisso, assim, que essa região à volta dessas cargas, a gente vai sentindo essa força com menos intensidade. Isso vai ter a ver com esse tal de campo elétrico que a gente estava falando lá no experimento do Millikan,
mas ainda não é a aula disso, tá? A próxima vai ser sobre esse tópico. Então, vamos anotar ali embaixo nessa chave o que que é cada pedacinho da equação e principalmente as unidades de cada uma dessas coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado para não se atrapalhar nos problemas, tá? Tá? Então, força elétrica medida em newtons, constante eletrostática, no próximo slide já vai aparecer um pouquinho mais sobre ela. Carga 1 e carga 2 medidas em Coulomb, né, o físico em homenagem ao cara que criou a lei, e a distância entre as cargas em metros, tá? Vale aqui a sinalização do seguinte: é muito comum que os problemas não mostrem essas cargas em Coulomb e as distâncias em metros direto, tá? Por quê? Porque a gente já conversou isso lá na nossa aula, na primeira aula de eletrostática. Um Coulomb é uma quantidade de carga consideravelmente grande. Então, geralmente, o que a gente tem, assim, na nossa vida, são corpos que estão carregados com cargas equivalentes a milicoulombs, microcoulombs. Então, é muito importante que a gente saiba, que a gente lembre a conversão, tá, entre essas unidades. Mesma coisa, metros, tá? Ali, a distância entre as cargas geralmente não vai estar nessa unidade, geralmente ela vai estar dada em centímetros ou até milímetros, tá? Então, a gente tem que prestar atenção na hora de fazer essa conta, até porque a nossa constante eletrostática, o valor dela é regulado para a gente usar as cargas em coulombs e a distância em metros. E daí, se a gente não usa, os números não batem, tá? Não funciona. O exercício de exemplo ali embaixo, ele não vai exigir que a gente faça a equação de fato, resolva ela, mas a gente vai usar ela como base para fazer a nossa análise. Dou uma limpada aqui no slide para a gente poder trabalhar com mais espaço, tá? Então, duas cargas estão colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação entre elas tem módulo igual a F. Então, vou desenhar aqui em cima. Não, vou desenhar aqui. Daí, quem tem essa minha apostila aqui consegue fazer a mesma coisa. Então, carga 1 e carga 2, vou fazer uns pontinhos assim mesmo. Elas estão separadas inicialmente aí por uma distância d, e a gente vai dizer que a força que elas estão sentindo vale F. Se a gente triplicar a distância entre as cargas, significa que agora minhas carguinhas vão estar numa distância tipo assim, ó. Ao invés de D, a distância delas vai ser 3D. A gente quer saber como é que vai ser a nova força de interação entre elas. Primeira coisa que a gente já pode riscar aqui. Pensa no teu sinal de internet. Se eu afastei essas cargas umas das outras, eu sei que eu vou perder esse sinal, né? Então, essa força não vai aumentar. A gente já sabe que essa força ela vai ser diminuída. Agora a gente tem que ver quantas vezes que ela vai diminuir. E aí o nosso impulso é dizer que vai diminuir 3 vezes, porque a distância aumentou 3 vezes, né? Mas aí a gente vai lembrar do que está escrito lá em cima, ó. A força é proporcional ao quadrado da distância entre elas. Significa o quê, então? Que se a minha distância aumentou 3 vezes, a minha força vai diminuir 3 ao quadrado vezes. Ou seja, a minha força vai diminuir 9 vezes. Eu vou ficar com 9 vezes menos força do que eu sentia antes. Então, aqui vai ficar a letra B, tá? Se eu quiser pegar aquela equação da lei de Coulomb e substituir os valores, o que que eu faria? Q1 e Q2 continuaria do mesmo jeito na parte de cima da equação, mas na parte de baixo, no lugar do d ao quadrado, eu botaria o 3d ao quadrado. E aí eu ia chegar numa expressão que seria igual à força F, só que dividida por 9. Então, eu teria a evidência aí de que ela foi diminuída 9 vezes também, tá? E aquele K que a gente tinha botado um asteriscozinho, ele tem um valor específico no vácuo ou no ar. Geralmente essas grandezas no ar e no vácuo têm o mesmo valor, que é 9 vezes 10 na 9.
Então, nas questões que a gente precisa resolver contas, né, problemas ali de lei de Coulomb, a gente precisa usar esse número, precisa colocar ele ali. E a maioria esmagadora das questões vai considerar que o meio onde essas interações elétricas estão acontecendo é o ar ou o vácuo, então a gente não vai se preocupar com outros valores, né? Mas é legal, é importante saber que essa constante muda de valor dependendo do meio que a gente está considerando. E é isso que vai explicar, por exemplo, por que que a gente tem algumas dissociações de sal, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho lá o Na positivo ligado com o Cl negativo, existe uma força elétrica de interação, positivo com negativo, a atração, né? Existe uma força elétrica que mantém esses átomos conectados aqui para a gente poder formar as moléculas de sal de cozinha, tá? Só que o que que acaba acontecendo? Quando a gente vai para a água, esse, essa constante vai fazer a força elétrica cair 80 vezes. Ela vai ficar 80 vezes mais fraca, a ponto de não ser mais possível a gente ter alguns átomos 100% conectados. Então, a gente tem essa dissolução do sal ali, tá? Então, o sal dissolve na água, porque na água, essa força elétrica que mantém esses átomos conectados diminui, e aí também vai diminuir essa ligação que existe entre eles. Interessante, né? Isso é uma informação legal, assim, da gente ter de aplicação aí da lei de Coulomb, tá? E o valor do K, que vocês devem ter visto ali, que é um número grande, é 9 vezes 10 na 9, né? A gente está falando aí de uma grandeza bastante considerável, né? Também vai trazer para nós o quanto essa força elétrica é intensa, tá? E agora a gente vai fazer uma comparação com a força gravitacional. Então, olha só, se eu tenho dois corpos de 1 coulomb cada um, que estão separados por 1 metro de distância. Se a gente pegar a nossa lei de Coulomb, a gente vai ver que ela fala que a força que existe entre eles é a multiplicação das cargas vezes a constante dividido pela distância entre elas ao quadrado. Sabendo que a constante vale 9 vezes 10 na 9, essa conta aqui daria 9 vezes 10 na 9 newtons. Porque se cada carga é 1, eu vou botar um aqui também, a distância é 1, vai ficar 1 ao quadrado, então vai ficar só esse número mesmo, 9 vezes 10 é 9 vezes um dividido por um, tá? Uma força bastante intensa. Agora, se eu for considerar a mesma situação, só que olhando para a força gravitacional, ao invés de 1 coulomb, 1 quilo. Isso aqui é algo bem corriqueiro, né? São 2 sacos de arroz numa prateleira num supermercado, por exemplo, tá? 1 quilo do lado de 1 quilo com 1 metro de distância. A lei da gravitação universal que o Newton escreveu era desse jeito. Olha como elas são idênticas. Uma constante, duas grandezas que estão interagindo, dividido pela distância que separam esses corpos. Tá? A estrutura matemática dessas equações é igual. A grande diferença é que a constante da gravitação ela é 6,67 vezes 10 na menos 11. É um número minúsculo. Esse número é muito, muito, muito pequeno. Tá? E aí, quando a gente substitui na equação, a gente vê que essa força aqui vai ser muito, muito pequenininha. Por isso que a gente consegue ver, por exemplo, depois de só esfregar um balão no cabelo, um balão atraindo pedacinhos de papel, a gente vê essa atração acontecendo, mas a gente não enxerga pessoas orbitando à volta de outras pessoas, ou a gente não enxerga os produtos do supermercado orbitando à volta entre eles em função dessa atração gravitacional. Tá? Por quê? Porque para compensar essa constante da gravitação, que é tão, tão, tão pequena, eu preciso de massas muito, muito, muito grandes. Por isso que a gente vê os efeitos de gravitação nos corpos celestes, porque daí quando a gente está falando da massa do Sol, da Terra, da própria Lua, a gente já está falando de coisas, de grandezas aqui que vão ficar da ordem de 10 na 24, por exemplo. E daí vai compensar aquele 10 na menos 11 que apareceu. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Se a gente quisesse ter uma interação de 1 newton, que ainda é uma força baixinha, né? De 1 newton entre corpos, uma interação gravitacional, a gente precisaria de duas massas de 123 toneladas, uma ao lado da outra. E mesmo assim, a gente não vai ver esses corpos orbitando na nossa vida aqui, porque a gente sempre, mesmo que a gente consiga criar ali, botar 2 containers com 123 toneladas cada um, a 1 metro de distância entre si. A gente tem o arrasto com ar, a gente tem a força de atrito,
que são outras forças que vão aparecer ali, que não vão deixar nem a força gravitacional de atração se manifestar, tá? Então, a força elétrica, ela é uma força muito forte, muito intensa, se a gente for comparar, por exemplo, com a gravidade, tá? A gente consegue tranquilamente eletrizar. E notem o seguinte, que é um detalhe que é interessante da gente adicionar aqui. A força gravitacional, ela sempre vai ser uma força de atração, tá? Isso é uma característica dela. A gente não conhece uma força gravitacional repulsiva, tá? O que também torna ela um pouquinho estranha, mas a gravidade é uma dor de cabeça para os físicos, gente. Já as forças elétricas, a gente sabe que podem ser de atração ou de repulsão, né? E geralmente, quando o valor dela fica positivo, que seria o caso desse problema aqui, significa que a gente está falando de uma força de repulsão, porque a gente usou cargas de mesmo sinal aqui. Então, por exemplo, é mais um Coulomb, mais com mais, dá mais. Ah, mas se eu tivesse usado aqui menos um Coulomb e menos um Coulomb, quando eu substituísse na equação, ia ficar menos multiplicado por menos, eu ia ter um resultado que é positivo também. Então, quando eu estou falando de forças positivas, eu estou falando de forças de repulsão na força elétrica. A única maneira de eu ter uma força de atração aqui seria se uma dessas cargas, por exemplo, fosse positiva e a outra negativa. Aí sim eu botaria um número negativo somente e o meu resultado final ficaria negativo. Então a força de atração na força elétrica, ela é negativa por causa disso, tá? Porque eu tenho somente um corpo com a carga negativa e o outro positiva. E aí eles não se anulam na multiplicação. Tá, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. A lei de Coulomb, ela é bem importante que vocês façam alguns exercícios para praticar, tá? É um daqueles conteúdos de física que realmente a gente aprende pelo braço, tá? Não adianta muito só ficar ouvindo, assim, a gente tem que baixar a cabeça e fazer algumas questões. Então, o próximo vídeo já é com alguns exercícios de exemplo, tá? Da lei de Coulomb, para vocês botarem algumas coisas em prática. E é isso, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Bons estudos, um beijo. Até o próximo.